Olá, Ciências, Lucas aqui. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho da análise, dentro do demonstrativo de resultado horizontal. No vídeo anterior a gente falou sobre o resumido e sobre o expandido numa análise vertical, tá? Agora a gente vai olhar ele horizontalmente ao longo dos meses de um ano específico, tá? No caso aqui, ano de 2022. Tá? O que a gente tem aqui de diferente do vertical? No vertical, como o nome próprio já diz, a gente analisa verticalmente. Então, a gente vê o faturamento e vê o bottom line aqui, o resultado. Tá? A análise horizontal, a gente vai vendo a evolução disso ao longo dos meses, tá? Para a gente plotar efetivamente o que aconteceu dentro de algum mês específico que trouxe ou acarretou aquele resultado. É a sazonalidade da empresa naquele mês em específico? Ou foi um mês atípico mesmo, que foi um mês ruim? Ou aconteceu algum sinistro, algum problema dentro da empresa que necessitou gastar-se mais para conseguir superar aquele mês, beleza? Tá? Então, como que a gente faz isso? Ao longo das linhas aqui que a gente já falou no vídeo anterior, então se você não assistiu o vídeo anterior, dê uma olhadinha, que vai ficar mais fácil para você acompanhar este. Você acompanha aqui a receita, né, a evolução de receita ao longo do ano inteiro, né, desde janeiro aqui até dezembro. Então a gente vê aqui que janeiro é um excelente mês para essa empresa, né, nesse caso, e depois eles ficam entre fevereiro e março numa média de faturamento legal. De abril tende a cair até junho, que volta a levantar. Julho é um bom mês também. Já agosto cai um pouquinho as vendas, setembro volta forte e até dezembro tende a cair de novo. Então, essa empresa em específico, a gente tem uma análise de quê? Que ou foi um mês, foram meses atípicos ali, que a venda efetivamente não foi muito bem planejada, né, muito bem executada, ou naturalmente ela tem um ciclo de sazonalidade durante esses meses que tem baixa de faturamento. Como que a gente vai saber isso? Tá? Em uma análise boa, né, uma análise factível de um ano, né, se a gente for pegar um período de um ano, a gente não pode se basear em um único ano. Tá? O primeiro ano, no caso, é um ano base para você fazer análises posteriores. Tá? Então, para a gente entender se realmente 2022, né, essas sazonalidades apresentadas dentro desses meses são reais, a gente teria que ter já uma amostra de 2021 ou necessariamente esperar 2023 para ver se isso casa ou não, tá? Então, assim que a gente faz uma avaliação horizontal das receitas da empresa, tá? Deduções de vendas. O que a gente pode analisar aqui? Ao longo dos meses, como que foi o pagamento de comissionamento ou custos de cada canal ali, se você trabalhou venda por maquininha, venda por plataforma e-commerce, ou você vendeu muito por um parceiro distribuidor, ou por um comissionamento, ou por um canal que tem um custo de aquisição caro. Aqui você consegue acompanhar e ver se realmente esse faturamento cumpriu efetivamente com o custo que você teve, ou o custo foi excedente ali sobre esse mês, né? Porque não adianta nada você faturar 2.700.000 e sobrar a mesma coisa que quando você faturou uns 700, tá? Então é muito importante você fazer esse acompanhamento aqui. Custos por produtos vendidos, mesma coisa. Analisar se o mix de produto ou serviço dentro desse período, né, dentro desse ano, vem crescendo ou não ao longo dos meses, se você vendeu dentro do planejado dentro desses meses, tá? E se não vendeu, por que não aconteceu isso? Analisar, chamar a equipe para dentro, ver o mix de produto, ver como que foi vendido, por que trabalhou assim, foi necessário por conta de uma necessidade de urgência, ou foi que o time financeiro, o time de vendas efetivo ali não conseguiu dar vazão nesses produtos aqui porque o mercado estava pedindo os outros. Então é trabalhar estratégias ali para melhorar esse indicador, tá? É isso que se chama gestão financeira, né? Olhar para os números, ver o que está podendo impactar e trazer melhorias para isso, tá? Despesas variáveis, também analisar ao longo do período, né, essas despesas. Mesma coisa para gastos fixos, tá? Gasto com pessoal, gasto com despesa operacional, receita financeira, despesa, tudo é isso, pessoal. O intuito de demonstrativo de resultado horizontal é você acompanhando essa evolução e entendendo por que isso aconteceu. Por exemplo,
Por que que em janeiro aqui em gastos fixos eu estou gastando R$109 mil e aqui em setembro meu gasto fixo subiu para 875 e em agosto subiu para 591. O que aconteceu aqui? Por que que, ó, beleza, é meu gasto com o pessoal? Não, gasto com o pessoal tá tranquilo aqui, tá na média. Pô, é minha despesa operacional. Olha aqui, 497 mil e 814 mil, sendo que eu estava numa média de 180 mil aqui. Poxa, o que aconteceu? Tá? E aí, pessoal, depois que você faz esse tipo de análise, você vem aqui no demonstrativo de resultado expandido para olhar qual foi a conta efetiva que ocasionou qual a classificação efetiva que ocasionou esse aumento, tá? Então vamos supor aqui nesse exemplo que a gente trouxe, né? Pô, a gente vai olhar aqui as despesas operacionais, estrutural, a gente viu que não é folha, né? Então é aqui dentro das despesas operacionais, tá? Então aqui a gente vem nesses 2 meses aqui, tá? E a gente vai vendo, ó, tá certo, aqui teve um aumento legal, a estrutural aumentou bastante, a gente teve um aumento na contabilidade, não vinha pagando nada, agora pagou 48 mil. Por que aconteceu isso? Foi lançamento certo? Foi lançamento errado? Foi uma coisa específica aqui do mês? Então aí a gente tem que entender caso a caso, empresa a empresa, o que aconteceu, tá? Outras despesas financeiras. Pô, outras despesas financeiras que até é difícil de ver aqui o que foi, mas tem 10 mil reais aqui, mas está dentro da média, tá? E aí a gente chega aonde? Serviço prestado PJ, gente, olha aqui. Do nada de 50 mil pulou para 390, no próximo mês 736, o que é isso? Tá lançado errado, tá certo isso? O que aconteceu nesse mês em específico que multiplicou por 10 aí o custo, a despesa que efetivamente tinha com o serviço prestado PJ, né? Então esse tipo de análise, esse tipo de granularidade de dados, de valores que a gente tem dentro do demonstrativo de resultado horizontal, tá? Numa análise horizontal dele. No fim aqui a gente tem um acumulado do ano, né, do período, para ver o quanto que efetivamente você faturou, você teve de custos e despesas ao longo desse período aqui, desse ano de 2022, né, no caso, ou tanto variáveis quanto fixas. Ou a gente também consegue analisar a média de faturamento, a média de gastos que você tem em cada linha, né, tanto a macro quanto as classificações padrões aqui, né, que definem as classificações macros, como custo de produto vendido, né, a gente tem o CMV, o CSV, o CPV e a mão de obra terceirizada, né, quais são a média de gastos com essas classificações, tá? E para finalizar, pessoal, por exemplo, voltando naquele assunto que a gente trouxe efetivo do gasto de 700 mil aqui das despesas operacionais, como que eu vou entender o que está acontecendo aqui? Tá? O ideal é que você vá em lançamentos, né, que é a base, é o coração da ferramenta, e filtre o período em competência de agosto, né, agosto 1/8 de 2022 a 30/8 de 2022. Classificação serviço prestado PJ e analise lançamento a lançamento para você entender o que está pegando, o que está acontecendo. Por que foi isso? Aí você pode identificar que ou lançaram coisas erradas nessa classificação, ou lançou data errada, foi uma compra que ia ser foi uma compra em contrato fechado de 1 ano, que é para ser mitigada ao longo dos 12 meses, e eu lancei com a competência cheia num único mês. Então, entender quais são as particularidades disso ter acontecido para conseguir entender esse resultado, e se foi isso mesmo, pô, o que eu posso fazer para melhorar para os próximos meses isso não acontecer e não impactar meu resultado e deixá-lo negativo, muito negativo, né, como aconteceu nesse caso aqui. Beleza? Bom, pessoal, por aqui é isso, né? A gente também tem um demonstrativo de resultado anual comparativo, mas isso a gente deixa para uma análise focada ali em imprevisto versus realizado. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estamos aqui. Abraço!